Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition e esse é mais um review de figura de ação da linha Masters of the Universe Origins, o Stinkor. É isso aí, o perverso mestre dos odores finalmente chegou à linha Origins, é da Wave 6 que chegou agora há pouco às lojas e para a gente aproveitar o momento, a gente não poderia deixar de fazer o review dele, né? Finalmente chegou essa figura aqui para a coleção da gente. Eu estou muito contente que na verdade Stinkor é um personagem que eu curto bastante, é um personagem que era importante para mim, eu tive ele na linha Classics, precisei me desfazer, então eu queria há bastante tempo ter pelo menos a representação do personagem de volta à coleção, então estou muito contente aqui com a presença desse Stinkor aqui na Wave 6. Para começar o nosso review, a gente pode observar aqui a embalagem que já é clássica, básica, que a gente já conhece, né? O logo He-Man and the Masters of the Universe, que é o que está padronizado aqui na América Latina. Stinkor, o nome do personagem, sem a descrição dele, né? The Evil Master of Holders. Aqui nós temos na pequena explosão renovado, poder retrô, tanto em espanhol quanto em português. A clássica embalagem do céu estrelado azul, as pedras vermelhas explodindo, logo da Mattel e indicativo de idade. O personagem aqui no seu blister com a bolinha, fazendo alusão ao que era na linha Vintage, assim como a mini comic aqui atrás. No verso, a gente observa, como sempre, né, uma belíssima arte aqui representando Stinkor enfrentando o Homem-Musgo, o Mossman. Pode ser um indicativo aí de que não tarda o Mossman vai estar surgindo aí uma nova wave. Aqui a relação dos personagens da Wave 6, incluindo He-Man Esqueleto, mas nós temos aqui o Homem-Fera, Lords of Power, a Deusa Eterniana, o Webster e o próprio Stinkor. E aqui do lado nós temos a representação do que seria a action feature do personagem, assim como acontecia nas embalagens vintage, né? Em que tínhamos o Power Punch e tudo mais. No caso do Stinkor, ele é um personagem que tem action feature, porque o seu poder principal exatamente é feder, né? É ter um cheiro ruim. Então, nada mais interessante, nada mais engraçado do que ver essa figura aqui, a cara da menininha aqui enquanto sente o cheiro do boneco, né? Hilário isso aqui, bem interessante, assim como o fato de estar mostrando aqui o personagem se movimentando. Além disso, aqui embaixo nós temos as informações de segurança e da própria Mattel, bem interessante. A gente pode agora, com tudo isso pré-observado, vamos abrir aqui essa embalagem e ver tudo que o Stinkor nos traz aí nessa sua releitura na linha Origins. Bora lá! Então logo abrimos a embalagem, uma das primeiras coisas que a gente nota é a própria mini comic que vem com cada personagem e, como de hábito, vem os personagens da própria Wave representando aqui na historinha. Como sempre, a gente vê aqui essa versão internacional, ela não vem com os balões de texto, ela vem apenas com as gravuras, mas a gente observa aqui que os participantes, além obviamente dos protagonistas He-Man Esqueleto, nós temos aqui, além do próprio Stinkor, nós temos o Webster, nós temos a Deusa Eterniana e temos também o Homem-Fera, mas que está fazendo a sua aparição aqui na sua versão normal, na sua versão regular, não na sua versão Lords of Power. Bem legal, interessante, pena que não dá pra gente ler a historinha original, né? Aqui nós temos o catálogo com os personagens da Wave, sejam eles os guerreiros heróicos ou então os vilões. Bem legalzinho. Além disso, como se tornou hábito também, vem agora, como se fosse um manualzinho de instruções, um desenho do personagem aqui mostrando as partes que são removíveis. Essas mais escuras, nessas cinzas, mostram exatamente o que você pode desmontar para compor, sei lá, qualquer outro personagem que você queira, montar o seu próprio personagem Motu aí da uma forma que você quiser. É bem legal essa característica dos Motu Origins, que dá pra gente brincar bastante aí, não apenas com os próprios personagens, mas criar os seus próprios. Bem legalzinho. E aqui está ele, o nosso astro principal aqui do review, já liberto da sua embalagem. E a primeira sensação que a gente tem, que seria sua action feature, né? Posso dizer que é meio que
uma frustração, né? Eu não tive o Stinkor Vintage, mas os relatos que eu já vi pela internet afora e também por colegas que o têm ou já o tiveram, diziam sempre que o cheiro do Stinkor Vintage era muito marcante. Ele era... e inclusive está permanecendo até hoje. Gente que tem o Stinkor Vintage diz que ele está cheirando até hoje. Na verdade, esse cheiro do personagem eram microcápsulas que o pessoal da Mattel misturou no plástico do personagem para fazê-lo na época, e era um cheiro meio de patchouli, é uma essência aí de uma flor, e que dava um cheiro muito característico ao personagem. Pelo que eu consegui já ver, ele não tem, a Mattel não consegue mais fazer essa fragrância e tentou emulá-la no Stinkor Classics. Esse Stinkor Classics eu tive e posso dizer que o cheiro era bem característico. Ele tinha um perfume mesmo, não era um fedor, não era um cheiro ruim, não era nada horroroso assim não, era um cheiro até gostosinho. No caso do Stinkor Origins, a sensação foi bem sem graça, porque ele praticamente para mim não cheira, tá? Ele tá cheirando muito mais um plástico novo, de um brinquedo novo, do que a essência pela qual eu me lembro do Stinkor Classics. E quem tem o Stinkor Vintage aí também pode fazer a comparação aí se tiver, mas realmente foi meio frustrante aí. Eu esperava abrir a embalagem e aquele cheiro característico do personagem aflorasse, infelizmente não foi o caso. Fora isso, ele é um personagem bem construidinho, ele nada mais é do que um repaint do aquático, da versão 1 do aquático, né? Não a Lords of Power. Ele simplesmente está repintado aí como se fosse um gambá, né? De preto e branco. Ele mede o padrão da linha, chegando a mais ou menos uns 15 centímetros e meio de altura, que é o padrão das 5 polegadas. E ele realmente aproveita o aquático em si, porque nem sequer utilizaram o torso com pelos do Homem-Fera, por exemplo, que é o caso que fizeram no Stinkor Classics, né? Aí ele era peludinho. Como é um gambá, seria interessante, até imaginei se eles não poderiam ter feito isso, mas não. Simplesmente repintaram o aquático mesmo de preto e branco. Os detalhes a gente pode notar aqui, né? Ele tem uma pintura bem legal aqui, tá bem marcante, de branco aqui nos braços. As luvas estão pintadas, assim como a pintura aqui no alto da cabeça e nos olhos e ao redor aqui das sobrancelhas. Não estão pintados os dentes, é uma pena, né? O Stinkor Classics tinha, mas lógico, faz todo sentido, é uma figura mais premium. Aqui, como eu vi bastante gente reclamando, falando, pô, mas nem pintaram os dentes, mas na verdade isso aqui é uma questão provavelmente até da Mattel, lógico também, né, economia de recursos aí, mas também para fazer alusão ao Stinkor Vintage, que também não tinha os dentes do aquático pintados. Mas a pintura dos olhos está bem legal aqui, tá bem feitinho, assim como a da sobrancelha ao redor. O aquático Vintage, ele tinha meio que uma cara de gato, né, considerando que pintaram aqui dessa forma como um gambá, até ele fica mais parecido mesmo com o gambá do que o aquático ser um ser da água e tudo mais, né? Acabou combinando bem legal, assim, bem certinho essa questão aqui com o Stinkor, o fato de ser um gambá, né? De ser um mamífero, vamos assim dizer. Fora isso, ele não tem mais outros detalhes de pintura, é basicamente o plástico preto aqui, e as botas laranja, aqui assim como o calção, o cinto vermelho, e um detalhe de pintura aqui na armadura, né? Apesar de ela ser um laranja chapado assim, a gente nota um outro tom de laranja aqui um pouco mais avermelhado, tanto aqui na frente da armadura como aqui o botãozinho. Interessante que essa é a armadura do Mekaneck, então se já fizeram essa armadurinha aqui, então quer dizer que o Mekaneck pode estar vindo por aí muito em breve numa futura Wave. O personagem em si, ele tem o padrão que a gente está habituado dos Moto Origins, ou seja, a gente pode desmontá-lo, né, como o próprio manual de instruções diz, a gente pode remover a cabeça, podemos remover aqui o braço também permite que se remova a mão, da mesma forma que a gente pode separá-lo aqui pela cintura e separar aqui a botinha. Ou seja, se você quiser fazer uma mistura aí, pegar partes de construir um personagem só seu, tá tudo liberado. Com relação às articulações, o Stinkor segue também o padrão que a gente tem na linha Origins. Ele pode
subir a cabeça só até aqui, baixar bastante, ele pode girar 360 graus essa cabeça aqui. Aqui na articulação junto do braço ele pode subir até aqui, pode girar 360, articulação simples aqui no bíceps, articulação aqui na mão, ela pode subir, ela pode descer e girar 360 também. Articulação aqui na cintura, articulação aqui no quadril, ele pode abrir bastante, como eu sempre falo. Agora na linha Origins a gente não tem mais borrachinha, é tudo plástico com ball joint. Aqui nas pernas ele pode subir até aqui, pode ir para trás até aqui, articulação simples no joelho, articulação na altura da bota, aqui no tornozelo ele pode baixar bastante, pode subir bastante e tem aquele joguinho, como eu sempre falo, bem parecido com o dos Marvel Legends, que aí ajuda bastante a posicionar o personagem. Uma coisa que chama a atenção, no meu caso específico, acredito, eu achei as articulações dele um pouquinho moles, especialmente aqui nos joelhos, mas provavelmente é a figura que eu peguei, né? Provavelmente é o meu exemplar, não é padrão aí, provavelmente não é o que vai estar acontecendo aí com todos vocês. Simplesmente foi o meu caso aqui, que eu achei um pouquinho mole demais essa articulação aqui, mas nada que impeça também o personagem de ficar parado. Como único acessório, o Stinkor vem com esse escudinho aqui azul, que era basicamente na linha Vintage, o escudo que vinha no Castelo de Grayskull repintado de azul, né? Nada mais do que isso. Aqui no caso é a mesma coisa, ele não tem nenhum detalhe de pintura, nada que chama muita atenção, a não ser essa alça aqui, né? Agora é diferente, não é mais aquela alça que se prendia no antebraço do personagem, é como uma alça para ele segurar na mão mesmo. Ela fica melhor colocada na mão esquerda, que é um pouco mais aberta, para você encaixar aqui nos dedos dele, e aí dá para você expô-lo, colocar o escudo aqui na mão esquerda. Na mão direita você até pode colocar, é um pouco mais chato, dá para prender, mas eu acho que fica um pouquinho melhor na mão esquerda, que é mais aberta, do que nessa mão direita aqui. Infelizmente, como o Stinkor Classics ele não vem com uma arma laser, né? Ele vinha com um rifle laser, não é o caso aqui, exatamente para ser igual à figura Vintage. Como é de praxe também, a gente gosta de fazer uma comparação. Infelizmente eu não tenho aqui outras versões do Stinkor para a gente comparar, mas coloquei aqui ao lado de uma outra figura da mesma linha, né, da linha Origins, o esqueleto, para a gente comparar aqui a escala. Basicamente o corpo é o mesmo, né? A gente nota tanto do aquático quanto do esqueleto, e no caso aqui o Stinkor, a escultura do corpo é basicamente a mesma, basicamente trocando só as cores e as cabeças, né? Mas isso que era meio que a graça de Mestres do Universo, a capacidade deles conseguirem criar tantos personagens tão coloridos, tão diferentes, basicamente reaproveitando e repintando partes, né? Bem legal para a gente observar aqui esse comparativo dos dois. Não estou aqui com o Stinkor Classics, mas coloquei aqui o Aquático Classics, né? Na verdade eu estou usando até a head, que é mais aquático do que a cabeça de gato, né? Esse Aquático Classics vem com a cabeça também, mas acabei não colocando, mas só pra gente ver a diferença de escala entre os dois, né? Esse aqui era uma figura de 7 polegadas, esse aqui era uma de 5. Então pra gente notar, mas as similaridades que a gente nota aí na construção do corpo, todos parrudos, musculosos e tudo mais, só pra gente observar aqui esse comparativo com uma figura Classics. É aqui pra gente fazer um comparativo também, a gente tem aqui o Demolidor da linha Marvel Legends, que é de uma escala um pouquinho maior, 6 polegadas, pra gente notar aqui a pequena diferença de altura entre eles e também da própria construção, né? Aqui nós temos figuras com proporções humanas mais corretas, e aqui a gente tem o padrão que é de Mestres do Universo, figuras bem parrudas aqui, todos cheios, né? Bem diferente aqui, comparar essas duas linhas aqui. Então é isso, pessoal, este foi o nosso review do Stinkor Origins, uma figura, apesar dos poréns que eu citei, né, do fato do cheiro dele, ou posso dizer da ausência de cheiro, pelo menos no meu aqui eu notei isso, né, não achei nada muito evidente nele assim, não tem, né, nenhum odor muito marcante, né, e uma outra questãozinha aí, eu achei as articulações dos joelhos dele um pouquinho moles demais, mas eu acredito que é uma questão da minha unidade aqui, do personagem que eu peguei, né, do boneco que eu peguei, e algumas outras coisas que o pessoal andou reclamando, da ausência de pintura nos dentes e tudo mais, mas no geral é uma figura bem legal. Eu sei que é basicamente um repente preto e branco do aquático original, usando a armadura do Mekaneck, mas no conjunto da obra, a gente pode assim dizer, ficou uma figura bem legal, ele é bem legal, é um personagem interessante, é um personagem que eu gosto.
não veio para o Brasil, né, na época que a Estrela licenciou esses personagens aqui para lançar na década de 80. O Stinkor foi um que ficou de fora, a Estrela não trouxe para ele, então apenas alguns pequenos afortunados aí que ou foram para o exterior, ou tinha algum parente que foi para o exterior que pôde adquirir uma unidade do Stinkor. Bem legal a gente agora no mercado brasileiro ter a oportunidade de adquirir o Stinkor. Ele estava meio difícil, na verdade a Wave 6 ela veio meio quebrada aqui para o Brasil. Veio primeiro o Homem-Fera, Lords of Power e a Deusa Eterniana. O Stinkor e o Webster não tinham aparecido ainda. Agora que o Stinkor apareceu nas lojas, mas também apareceu, já sumiu rapidinho, mas acredito que em breve aí a coisa vai estar normalizando e ele vai estar mais fácil de ser encontrado. O Webster ainda não apareceu, mas tão logo ele surgir também, a gente já faz o review dele aqui também para vocês acompanharem. Então, espero que tenham gostado do nosso review. Se é a primeira vez que está nos visitando, fique, permaneça, inscreva-se no nosso canal aqui, tem muito review legal, acredito que você vai gostar de bastante coisa que você vai encontrar aqui. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui, por estar acompanhando a gente desde o início, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!